Fala, advogado, tudo certo? Meu nome é Edmilson, sou advogado trabalhista há 10 anos e nessa aula a gente vai entender como ter a reversão por justa causa na Justiça do Trabalho. Então, se você é advogado e tem algum caso assim para fazer essa análise ou quer ter uma atuação mais adequada no seu processo trabalhista, fica nessa aula que você vai entender tudo que você precisa saber nesse tipo de ação. É importante salientar que essa aula vai ser um pouquinho mais longa que o normal. Eu tento sempre ser objetivo ao máximo possível, mas então reserve um tempo seu, você estiver com tranquilidade para exatamente assistir todo o nosso conteúdo, que com certeza algum detalhe pode fazer total diferença na sua ação trabalhista. Perfeito? Então, o que a gente vai entender nessa aula? Primeiro, o que é a justa causa, como reverter a justa causa e exemplo de um processo real. Perfeito? Primeiro, o que é a justa causa? Ela está elencado no 482 da CLT, e basicamente, quando o empregado comete um ato que é considerado uma falta grave, a empresa pode realizar a demissão por justa causa. Perfeito? Então, vamos entender os principais motivos para ser aplicada uma reversão por justa causa. O primeiro é o ato de improbidade. Imagine que a pessoa tenha cometido um roubo, furto, falsificação de documento. Então, a gente vai ver no exemplo prático mais tarde, que o cara estava supostamente roubando fios de cobre numa área desativada da empresa. Então, exatamente, se encaixaria no ato de improbidade. Né? Incontinência de conduta, ou seja, excesso de desrespeito ao colega de trabalho. O exemplo mais comum aqui é um assédio sexual cometido por um funcionário contra outro. Então, basicamente, esse é um bom exemplo de incontinência de conduta. Desídia. Então, o empregado está sendo desleixado, não está fazendo o mínimo de produtividade, e você tem como mensurar isso, pode chegar ao ponto de ser aplicado uma justa causa. Embriaguez habitual, abandono de emprego, que é considerado uma falta sem justificativa por mais de 30 dias, então a empresa já pode aplicar a justa causa. Violação de segredo da empresa, imagine que tem algum segredo industrial que ele vaza para uma concorrente, então também pode ser aplicado a justa causa. Prática constante de jogos de azar, ofensas físicas, verbais dentro do ambiente de trabalho, insubordinação, desrespeito com as autoridades da empresa, condenação criminal do empregado transitado em julgado, então é importante esse detalhe. Então, a gente tem basicamente os principais motivos de justa causa. E por que ela é um tipo de uma ação muito interessante na justiça do trabalho? A primeira questão é que ela tem uma grande chance de conciliação. Como a gente está tratando de uma falta grave do empregado, a empresa tem total ônus de comprovar a aplicação da justa causa. Então, ela precisa estar comprovada com bastante documento, vídeos, fotos, depoimentos, para exatamente demonstrar para o juiz que teve a plena aplicabilidade da justa causa. Então, muitas das vezes que a gente consegue ver na prática é que a empresa, na realidade, né, considerando as empresas no Brasil, elas não têm esse nível de organização. Perfeito? Então, a gente vê muito na prática a empresa com deficiência de documentos, com deficiência de testemunhas e sem muitas provas robustas para exatamente aplicar uma justa causa bem feita. Então, na dúvida, acaba por ser ônus da empresa se ela não comprovou, muitas das vezes é revertida essa justa causa. Então, nesse tipo de processo, até quando você está pela empresa, existem alguns tipos de acordo que são interessantes, que, entre aspas, não tem nenhum custo à empresa. Seria a liberação do FGTS pelo que tiver depositado e a liberação das guias de seguro-desemprego. Se você somar esses valores aí, pode facilmente chegar no valor de R$ 10.000. Parece um valor interessante para encerrar a demanda sem qualquer ônus, né? Então, a empresa não teria nenhum custo, porque as guias de seguro-desemprego o juiz consegue liberar por alvará. E a liberação da FGTS também é feita por alvará. Então, assim, a empresa não tem nenhum custo, o empregado já tem um valor razoavelmente satisfatório para encerrar o processo sem nenhuma instrução e acaba sendo um tipo de acordo muito interessante para a empresa. Tá entendendo? Então, é um tipo de ação que é interessante, mas com certeza vai ter uma instrução bem pesada dependendo da situação. Perfeito? Então, por isso que eu acho que é muito interessante a justa causa, que é muito interessante você atuar nesse tipo de ação e é uma situação que é bastante comum quando a gente está atuando na área trabalhista.
Então, bora logo para o que interessa, que seria a reversão da justa causa. A gente tem que entender que, como eu expliquei anteriormente, a justa causa ela precisa ser muito bem feita e tem vários detalhes que com certeza você consegue demonstrar para o juiz que para criar essa pulga atrás na orelha, tá entendendo? E como é total ônus da empresa demonstrar tudo referente à aplicação dessa justa causa, muitas das vezes acontece essa reversão. Eu vou dar um exemplo aqui de provas insuficientes. Se você, esse aqui a gente já comentou, né? Que o ônus da prova é do empregador, que deve demonstrar a ocorrência do ato faltoso e a gravidade, né? Que não pode ser também um ato simples, né? Se não houver documentos, testemunhos ou outros elementos que comprovam a infração, esta causa pode ser revertida. Exemplos comuns são relatos genéricos de testemunhas. Imagine que ela tenha feito uma auditoria, por exemplo. Nessa auditoria, colocou pessoas muito genéricas só para demonstrar que fez algum processo de, de auditoria, de pesquisa, de análise da situação do ato que foi supostamente executado pelo empregado. Então, a falta de registros, como e-mails, registros internos, contradições nas próprias provas do processo. Então, isso é um motivo mais que suficiente para o juiz reverter no processo uma justa causa. Outra aqui que é muito interessante é a desproporcionalidade da punição. O princípio da proporcionalidade tem que ser aplicado nas punições na área trabalhista. Então, por exemplo, no caso da desídia, se o reclamante não realizou um serviço por um dia, não tem como a empresa aplicar imediatamente a justa causa, porque ele seria muito desproporcional. No entanto, se você faz primeiro uma advertência, depois faz uma segunda advertência, depois uma suspensão, e no final aplica uma justa causa através de uma reiteradas ações de desídia, aí sim fica meio que consubstanciado a justa causa. E tudo isso você está muito bem subsidiado. Tá? Então, o juiz pode entender que outras punições, como a advertência e suspensão, seriam mais adequadas. Um exemplo aqui seria demitir o empresário que chegar atrasado uma única vez. Justa causa aplicada por discussões corriqueiras, sem qualquer gravidade também, seria um exemplo de desproporcionalidade da punição. Falta de imediatidade, que seria o chamado perdão tácito. Imagine a seguinte situação. O autor, no dia 1º de janeiro, cometeu uma suposta falta grave. E aí se passa assim, 1 mês e meio, e lá, chegando lá em março, a empresa aplica a justa causa. E você percebe que faltou uma aplicação mais imediata da punição, que o reclamante, no caso o empregado, entendeu que já estaria perdoado tacitamente sobre a situação. Então, apesar que precisa ter um período para a empresa fazer essa acariação, essa pesquisa, essa análise da situação, ela não pode ser muito longa. Se for muito longa, o juiz pode entender que teve o perdão tácito da empresa e aplicar, né, a reversão da justa causa. Então, como está explicando aqui, a justa causa deve ser aplicada logo após a descoberta do fato. A demora na punição pode ser a aceitação tácita, né, da conduta pelo empregador. Se a empresa leva semanas ou meses, para o juiz pode entender que a falta não era tão grave. Exemplos importantes aqui: se o funcionário comete uma infração em janeiro, mas é demitido por justa causa apenas em abril, a empresa demora para realizar essa sindicância e só puniu após meses, né? Então, assim, a gente tem que entender também que muitas das vezes a gente só tem a ciência do fato muito depois. Aí a gente tem que também demonstrar para o juiz, se a gente estiver pela empresa, sobre esse fato. Mas, em regra, acontece bastante isso na prática. A empresa demorar muito, porque tem uma sindicância, uma cariação, uma análise que demora muito. Imagine que o cara do RH viu isso. Depois demorou, conversou com o gerente dele, depois ele só passou depois de 1 semana e meia para o jurídico da empresa. Ah, não, o jurídico tem que analisar. Aí o jurídico da empresa enrola, demora mais 3 semanas. Aí começa a fazer esse processo de análise, de colher informações, e como tu já viu, já passou 2 meses e muitos dos juízes revertem a justa causa nesse tipo de situação. Então, outra
situação, duas punições pelo mesmo ato. Imagine a seguinte situação. Vamos continuar no cara que ele estava aplicando a presídio. O cara sofreu uma advertência. Chegou atrasado no trabalho, sofreu uma advertência. Aí chegou atrasado de novo, uma outra advertência. Depois uma suspensão. Aí na quarta vez ele sofre uma outra suspensão. Só que a empresa, 2 dias depois dessa suspensão, aplica uma justa causa. Ela não pode fazer isso. Exatamente porque se a última punição foi uma suspensão do último ato que ele cometeu, não tem como você aplicar duas punições, a suspensão e a justa causa. Então, isso é considerado uma punição em dupla pelo mesmo ato praticado pelo empregado. Então, o empregador não pode punir o empregado 2 vezes pelo mesmo fato. Se a empresa aplicou a advertência de suspensão, não pode aplicar depois a justa causa pelo mesmo motivo. Um exemplo muito comum é que o empregado recebe uma advertência por uso indevido do celular e dia depois é demitido por justa causa pela mesma razão. Então, a gente entende que, na verdade, a empresa acabou aplicando duas punições sobre o mesmo ato, facilmente pode ser revertido na justiça do trabalho. Quinto, esse aqui é um pouco mais complexo e depende muito do entendimento do juiz, do tribunal, que for julgar o caso, que seria a ausência de defesa, cerceamento de defesa. O empregado ele deve ter a oportunidade de se explicar sobre a situação. Imagina que ele foi acusado de furto, por exemplo. E tem que ser ouvido para poder mostrar o seu lado da moeda e até servir de elemento para a análise da empresa sobre a situação que aconteceu, da sindicância, da análise que ela estiver fazendo, né? Ainda que não seja obrigatório o processo formal, a falta de chance pode dar uma reversão da justa causa. Como eu disse anteriormente, esse tipo de argumentação de ausência de defesa, ele não é obrigatório que a empresa faça, mas para ter uma boa chance de não ser revertido em juízo, é muito importante ter o lado do trabalhador seja ouvido, né? E tanto para indicar possíveis provas, testemunhas que possam corroborar com a alegação dele. E a gente não vê isso quase na prática. A empresa, na realidade, geralmente tem muita prova insuficiente, geralmente é só o gerente que já não foi com a cara, não tem muita documentação. Eu já vi caso que a empresa demorou para aplicar a punição, então isso é muito comum. Na realidade, uma empresa de médio, pequeno porte, não tem muitos procedimentos internos estabelecidos de como proceder desse tipo de situação, demora muito para aplicar. Também tem as duas punições pelo mesmo ato, também é muito comum. Então, se geralmente o jurídico da empresa é externo ou está muito ocupado, é muito difícil ter uma orientação adequada da empresa de como atuar nesse caso específico. Então, a gente vê muito amadorismo pela empresa, por isso que esse tipo de ação é muito interessante quando a gente está atuando na área trabalhista. Então, perfeito. A gente entendeu que é justa causa, que pode ser aplicada, né, uma demissão por justa causa, quando tem uma falta grave do empregado. A gente entender aqui os principais, né, motivos de reverter uma justa causa e a gente vai ver um exemplo real num processo. Se você não sabe, isso aqui é um mapa mental que eu sempre faço nas aulas, nos nossos treinamentos. Se você tiver interesse em profissionalizar, entender até como elaborar uma petição inicial, instruir seu cliente, atuar nos demais atos de um processo, por exemplo, de justa causa, com certeza nosso treinamento e nossa comunidade pode ajudar bastante vocês. Confere aqui o link da descrição e faça essa inscrição. Tranquilo? Então, bora olhar aqui a petição inicial nesse tipo de processo, para você ver o quão simples ela pode ser. Ponto, eu coloquei aqui o contorno fático, que são os fatos da ilegalidade da justa causa. Percebe aqui que vai falar de forma bem genérica, até para não dar elementos para a empresa de tentar ajudar a defesa dela, né? E aí eu falo bastante isso no nosso treinamento de petição inicial, que a petição inicial é uma breve exposição dos fatos e dos fundamentos de direito. Então, assim, a gente não precisa entrar em muitos detalhes, ela não vai ser considerada inepta, mas a gente tem que ter esse limite para poder não incorrer nessa inépcia da inicial.
o trabalhador não praticou nenhum... Aí o que ele fala aqui, né? O trabalhador não praticou nenhum ato de improbidade, qualquer ato que pudesse abalar o seu vínculo de fidúcia, e que a justa causa deve ser revista judicialmente para, afinal, ser anulada. Ademais, a justa causa, por sua improbidade altamente infamante, seus efeitos ultrapassam o limite da empresa, ensejando dano moral gravíssimo. Ao revés, o autor era uma pessoa honesta, abriu-se abruptamente tolhido de seu ganha-pão, viu-se, né? Em um momento tão duro para a relocação. Ademais, está envergonhado perante a sua família e comunidade pela injustiça cometida, né? Cometida pela empresa. Assim, requer que seja declarada a nulidade, e o dano moral decorrente. Tranquilo? Esse aqui, na verdade, foi o acordo. A sentença de primeiro grau, ela deu improcedente, mas no segundo grau deu a procedência. Então, para a gente entender que, às vezes, até o entendimento do tribunal sobre os fatos pode ser diferente. Então, você, quando está atuando pelo advogado advogando em favor de reclamante, com certeza você tem que explorar a análise pelo segundo grau dos processos, exatamente para você conseguir atingir o máximo de chance de procedência nos seus processos. Às vezes só é o entendimento do juiz que não foi favorável para você e a gente tem uma grande chance de reanálise no segundo grau. Importante salientar, quando a gente está falando do segundo grau, vou até abrir um parênteses aqui, que aqui é a última instância de análise das provas. Então, como esse tipo de processo é 90% provas, então você vai ver aqui que vai ter muito depoimento pessoal, vai ter análise de algumas documentações de fotos, e isso não pode ser feito pelo TST. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo exatamente sobre isso, sobre uma súmula do TST que fala que não se trata, não se reanalisa fatos e provas no TST. Perfeito? Então, bora dar uma analisada nesse acordo. Aqui está falando que foi demitido e tal. Beleza. Aqui a análise da sentença. Vamos dar uma analisada aqui, com calma. Basicamente, o que acontece? Ó. Segundo a reclamada, justa causa decorrer de uma falta grave, consubstanciada no caso concreto, em ato de improbidade, ação ou omissão do empregado que revela desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando uma vantagem para si ou para outro. Nesse caso aqui, basicamente, parece que ele entrou num espaço que é proibido da empresa e estava tirando fios de cobre, provavelmente para revender. Então, teve o relatório do procedimento interno, para apuração e tal. E passa aqui por todos o depoimento do preposto, do vigilante lá, é feita uma análise pelo desembargador relator das fotos que o vigilante colocou. Vai estar na descrição da nossa treinamento desse acordo, quem quiser analisar, até para entender como esse tipo de processo funciona. Né? Então, aqui, ó, destaque todo o registro fotográfico produzido pelo vigilante Luiz Alberto, que revela tão somente que a área desativada onde se encontrava o reclamante e seu colega havia cabos de cobre, alguns descascados e a mochila do reclamante, sendo o vigilante denunciante única testemunha da reclamada, declarada ao depor que não abriu a mochila do Sr. Valdir para ver o que tinha dentro. Então, basicamente, como a gente está vendo aqui, a falta de provas pela empresa, no sentido de que a única informação que a gente tem é que o reclamante estava numa área supostamente que era indevida, tinha alguns cabos descascados, mas ele não abriu a bolsa. Então ele não sabe o teor, se tinha fio de cobre, se algum elemento probante forte do ato, uma falta grave, né, do empregado. Por fim, na apuração realizada pela reclamada, houve o registro de que as imagens do circuito fechado de TV comprovam a entrada e saída do reclamante da área desativada. Contudo, não há imagem do reclamante praticando o ato alegado pelo vigilante e utilizado pela reclamada para a dispensa do reclamante com a aplicação de justa causa. Diante do contexto
probatório revela a inexistência de provas do ato de improbidade atribuído ao autor a ensejar a dispensa por justo motivo, ônus que era da demandada, do provimento ao apelo do reclamante para determinar a reversão do motivo de rescisão do contrato de trabalho para sem justo motivo e, consequentemente, a condenar a reclamada para pagamento das verbas rescisórias, inclusive indenização pelo período que ainda é remanescente em razão da condição de CP, que também era CP, bem como a emissão das vias de seguro-desemprego, caso haja impedimento para recebimento desse benefício através do órgão governamental competente, o valor equivalente às parcelas deverá ser convertido em indenização a ser quitada pela reclamada. Perfeito? Aí passa a apreciação pelo dano moral. Tranquilo, mas basicamente esse tipo de ação ela é uma ação muito interessante, porque, como bem falei, a questão de provas, a empresa tem que estar de forma bastante robusta com essa documentação, isso é muito facilmente revertido na justiça do trabalho. A gente tem que entender que, como advogado, a gente tem que bater nesses pontos. Então, numa instrução processual, você tem que demonstrar que tem provas suficientes, uma desproporcionalidade, falta da empresa aplicar uma punição imediata. A gente tem que fazer toda essa análise para demonstrar de todas as formas que a empresa não cumpriu com todo gabarito para poder aplicar a justa causa, porque você entendeu aqui como funciona na prática um processo desse. Se você quiser se profissionalizar, entender como se faz uma petição inicial, ou uma contestação, se você tiver pela empresa, instruir seu cliente, testemunhas, saber como atuar de forma adequada nesse tipo de ação em outros da área trabalhista, só conferir aqui o link da descrição, que com certeza a gente lá na comunidade vai te auxiliar nas dúvidas que vocês tiverem no dia a dia. Perfeito? Eu, pessoalmente, ajudo também outros advogados que precisam, no privado. Então, tranquilo, qualquer coisa é só sinalizar e valeu e falou.